conexão de rede baixa. Agora sim. Assim como uma costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma do Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Boa noite, povo de Deus, que alegria! Hoje nós retornamos a nossa live e com convidados muito especiais aqui conosco. Para quem já conhece, tá? Quem aqui? Eu. Fala quem você é aí. Eu sou a Natália, Pai Jesus Amor de Maria. E hoje a gente também tá com uma pessoa que nós amamos muito, que é o nosso Frei Hugo. Seja bem-vindo, Frei Hugo. Obrigado, Diene. Paz e bem a todos, uma boa noite. Que alegria estarmos juntos. Depois de tanto tempo que a missão me fez o convite e nunca foi possível, e por graça e providência do bom Deus, hoje foi possível. E por isso estamos aqui, a chamado do Mestre, que nos leva a anunciar o seu querer, a sua palavra, o seu projeto, a todos os confins. E hoje, através dos meios de comunicação modernos, através da internet, que quando bem utilizada é um veículo excepcional, é um veículo de fato abençoado, porque aquilo que é transmitido por ela é abençoado. Então participe conosco nesse momento desta live, esteja unido a nós independente de onde você estiver. Hoje é domingo, é dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Nada melhor do que nós iniciarmos uma semana nos passos de Jesus, à luz do seu Evangelho, à luz da Palavra de Deus, à luz da Eucaristia. Espero que todos vocês tenham tido a oportunidade e o privilégio de ter participado da Santa Missa de hoje e que esse momento seja uma coroação deste dia tão especial que é o domingo. Então acolho a cada um de vocês, sejam muito bem-vindos nesta transmissão. Amém. Como vocês podem perceber, o Frei Hugo, maravilhoso, né? A gente estava até falando que é mais fácil a gente deixar só o Frei Hugo falando. Ele falou, não, gente, é uma bênção nas nossas vidas. A gente fica muito feliz dele estar aqui com a gente hoje e falando sobre um tema especial, né? Que muitas pessoas nos pedem, em especial os jovens, no caso, né? Que falam como a gente pode viver um relacionamento cristão. Como que a gente pode viver um relacionamento santo. Então, para que a gente possa fazer isso hoje com o nosso coração aberto, para ouvir a voz de Deus, para a gente entender aquilo que o Senhor está nos pedindo, para a gente poder identificar na nossa vida aonde precisa ser diferente, aonde precisa ser mais santo, que nesse momento nós possamos pedir mais uma vez o Espírito Santo de Deus, nesse refrão, aonde nós clamamos para que o Espírito venha nos encher. Que hoje você que está assistindo possa ter a sua vida transformada, que você possa ficar verdadeiramente feliz diante de tudo isso que você tem passado. Tenha certeza de que Deus está vendo. Então, se você está assistindo, se você vai assistir depois, porque você viu esse tema, é porque você tem o desejo de que Jesus faça parte da sua vida, de que Jesus seja o centro. E tenha certeza, a partir do momento que nós pedimos para Ele estar em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele está conosco em todo momento. E quando nós pedimos, Ele fica ainda mais feliz, porque Ele deseja que a gente possa alcançar essa verdadeira liberdade, que a gente possa encontrar em Cristo hoje aquilo que é vontade dEle. Por isso que nós possamos pedir só nesse refrão, para que o Espírito Santo venha nos enchendo, para que nós possamos ouvir tudo que vai nos ser colocado hoje pelo Frei Hugo, como a voz que o Senhor está falando para cada um de nós. Amém? Cantemos. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito
Senhor possa ir adentrando aí na sua casa. E hoje, então, Frei Hugo, a gente queria falar, se você quiser estar enviando perguntas, né, Frei Hugo? Acho que seria legal. Você pode estar colocando aí nos comentários aquilo que a gente visualizar. Depois também a gente entra em contato para poder estar respondendo. Mas pode enviar suas perguntas também, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, alguma coisa que você queira colocar, que você possa estar enviando pra gente. Amém? O Frei Hugo hoje, então, ele vai falando aqui com a gente vai fazer nesse bate-papo, então, pra gente poder falar sobre como viver, então, Frei, esse relacionamento que tantas pessoas colocam, principalmente os jovens, um relacionamento santo. Dá pra gente viver isso nos dias de hoje? Regiane e todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Em primeiro lugar, é um privilégio, né, estar com vocês, porque eu acredito muito que aquilo que o Evangelho nos apresenta, dando um exemplo aqui da parábola do semeador, é a grande verdade da nossa fé. A fé cristã católica, ela não é feita de feitos extraordinários todos os dias. Deus realiza sim os seus milagres, Deus faz acontecer as suas maravilhas, mas nós aprendemos a partir da vida de Jesus mesmo, que a vida cristã é uma somatória de pequenos gestos, de pequenas sementes, como eu falo. Este programa, esta estrutura que nós temos aqui hoje, que está a serviço, né, dessa transmissão, ela é uma semente, ela é uma provocação, ela é um ponto do qual Deus se utiliza para poder fazer chegar a sua mensagem a um número tão grande de pessoas que não estão fisicamente próximas a nós. Então, por isso que eu aceitei o convite, né, pelo carinho, pela amizade que nós temos depois de tantos anos, né, que eu aqui não mais trabalho no Riacho Grande, mas o coração continua ligado na fé, porque nós somos irmãos na fé. E aceitei também por conta deste tema, relacionamento. Como é difícil nós entendermos o que vem a ser relacionamento, como é difícil nós vivermos santamente um relacionamento, porque a gente faz muita confusão entre aquilo que o mundo nos ensina e aquilo que a nossa fé nos orienta. Então eu começo dizendo o seguinte: todo ser humano ele foi feito para a relação. Relação, quando eu falo, o encontro de duas ou mais pessoas. Por exemplo, a criança, quando nasce, ela tem a primeira experiência de relação, que é com os seus pais ou quem cuida dessa criança, né? Pode ser o avô, a avó, o tio, a tia. Existe um círculo de pessoas ao redor de uma criança e que vão fazendo com que ela experimente passo a passo como é bom se relacionar, como é bom estar com pessoas ao seu redor. E a criança vai percebendo que aquele mundo em que ela vai se tornando, de certa forma, o centro das atenções, esse mundo vai mudando. O primeiro trauma de uma criança é quando ela deixa a casa e vai para a escola. Por quê? Ao chegar na escola, ela percebe que ela não é mais o centro do universo. De que existem outras crianças, assim como ela, queridas, atenciosas, mas que vão ser tratadas de uma maneira diferente. E ela aprende que é necessário relacionar-se. É necessário ter o carinho dos amigos, é necessário dar carinho aos que estão à sua volta. Passado um tempo, a criança vai se tornando adolescente, jovem, adulto, e vai percebendo que o mundo é muito maior do que aquilo que a nossa cabeça pode compreender, que a nossa inteligência pode compreender. E vem o outro trauma, que é o mundo do trabalho. Quando a gente se vê no mundo do trabalho, a gente vê que, como eu disse, o mundo é maior do que das nossas expectativas, do que a nossa cabeça. Pessoas que concordam com o que a gente pensa, pessoas que discordam totalmente com o que a gente pensa. E por isso que é interessante a gente aprender a se relacionar de maneira correta. E por fim, como um ápice, né, o ponto mais alto de um relacionamento, vem o encontro do amor. Quando se encontra a pessoa amada, a pessoa querida, nós automaticamente nos espelhamos e sentimos que a pessoa é um reflexo também daquilo que nós somos. O que une duas pessoas, senão afinidades? Eu costumo dizer que essa história de dizer que polos negativos se atraem até certo ponto, mais ou menos, né? O mais comum, o que é? Pessoas que têm afinidades e que se sentem atraídas por um mesmo ideal, né? Se eu valorizo muito alguns aspectos da minha vida, seria muito mais fácil estar com uma pessoa que também valoriza esses aspectos na minha vida. Do contrário,
Se eu valorizo uma verdade e outra pessoa valoriza outras verdades, ou seja, vai ser muito mais difícil estar numa boa relação, num bom relacionamento. Isso já serve de pista de outros assuntos que nós vamos falar logo em seguida, né? E eu destaco também o seguinte, né? Que um pensador antigo da Grécia, ainda um filósofo famoso chamado Aristóteles, ele dizia que o ser humano é um animal político. E vamos entender bem o que significa a palavra político, né? Político não tem nada a ver com essas loucuras que a gente vê hoje por aí, essa corrupção, essa roubalheira, essa coisa até de certa forma esquisita, né, que a gente percebe. O animal político é um animal que se relaciona. Polis é a cidade, né? Saber viver na cidade é uma prova de quem se torna um bom político, aquele que zela pelo bem comum, aquele que zela pela cidade. E a cidade é composta o quê? Fundamentalmente de relações. Nós nunca vivemos sozinhos, nós dependemos uns dos outros, né? Ninguém nasceu sozinho, ninguém se cuida sozinho. Vejamos a vida em sociedade, né? Cada pessoa faz algo diferente do fruto do seu trabalho, dos seus estudos, da sua maneira de se portar. E isso exige que nós aprendamos a nos relacionar. Vamos olhar agora um pouco para a nossa fé? O que dizer da Santíssima Trindade? Deus que se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Deus Trino, Deus Uno, né? Um só Deus em três pessoas divinas. O mistério da Trindade, ele é tão fascinante que ele precisa ser mais contemplado, ele precisa ser mais estudado. Quando nós dizemos que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, ele não quis ser sozinho, a gente não leva isso a sério. A gente tem, muitas vezes, a arrogância, a pretensão de acharmos que com a nossa inteligência, com o nosso saber, com as nossas opiniões, a gente vai resolver tudo, a gente vai dar conta de tudo, que a gente não precisa dos outros, que os outros são desnecessários. Estamos falando de relacionamentos, mas eu amplio um pouco essa palavra para entendermos que muitas vezes conflitos no relacionamento amoroso, eles nascem porque a gente não sabe sequer viver em sociedade, né? Se a gente não sabe viver em família, se a gente não sabe viver em sociedade, vai ser mais difícil ainda viver um relacionamento amoroso, porque ele vai ser mais exigente, ele vai, de certa maneira, expor as fragilidades e os problemas que nós temos, né? Então, por isso que nós dizemos com toda certeza que, olhando a Santíssima Trindade, nós temos um modelo, né? O Pai que ama infinitamente o Filho, e desse vínculo de unidade entre o Pai e o Filho nasce o amor, que é o Espírito Santo. A Igreja é chamada a ser símbolo da Trindade. As nossas comunidades são chamadas a ser símbolos da Trindade. Como é complicado numa comunidade onde a gente não entende que nós estamos lá por causa de Deus, que é o amor que deveria nos unir, e não só as nossas opiniões, as nossas diferenças. As diferenças existem. Deus não fez ninguém igual um ao outro. Deus fez com que a gente tivesse aptidões, opiniões, percepções sobre a vida diferentes. Por que a gente faz guerra por causa dessas diferenças? Não seria muito melhor nós unirmos as perspectivas, as diferenças, os dons que cada um tem e colocá-los a serviço? Tudo isso, queridos irmãos, apenas para introduzir esse assunto que é o do relacionamento. E aqui repito e fecho essa primeira introdução. Importante, antes de falarmos de relacionamentos afetivos ou da vida afetiva do cristão, é entendermos este anterior. Se eu não sei viver bem outros relacionamentos, como eu dizia, na família, na sociedade, no trabalho, na escola, fica muito mais difícil eu viver de maneira coerente, santa, um relacionamento afetivo e amoroso. Espero que ao longo da nossa transmissão a gente consiga abordar bem este assunto. Legal. Você tinha uma pergunta para fazer, né, Nath? Tem várias. Tem várias. E o que a gente mais tem é pergunta, né? Frei, como a gente sabe que o nosso parceiro é mesmo a pessoa que Deus enviou pra gente? Eita, que Natália, pergunta! é uma pergunta difícil pelo seguinte, né?
a gente não tem bola de cristal, né? E a gente, graças a Deus, não é adivinho, né? No sentido ruim do termo. Todo relacionamento, ele exige tempo. Ele exige tempo, ele exige um prazo, como a gente fala, de maturação. O que é isso? Eu conheço uma pessoa, me interesso por ela, por algum aspecto. Pode ser até pela cor do cabelo, pode ser pelo tom de pele, pode ser porque aquela pessoa tem um jeito de falar que me encanta. Não sei. Cada um vê um atrativo em alguém que atrai e faz com que haja uma aproximação. Entretanto, se eu pudesse dar uma dica que não para encurtar caminho, mas para facilitar, são as atitudes. Não tem melhor dica do que essa. Perceber se a pessoa com quem você está ou pela qual você está se interessando é a pessoa de fato enviada por Deus, são as atitudes que ela demonstra ter, e perceber se essas atitudes estão consonantes, condizentes com a sua fé. Esse seria o seu conselho, então, para quem está conhecendo alguém e precisa saber, né? Porque a gente tem que ter essa confirmação antes de ter alguma coisa com alguém, se aquela pessoa é mesmo uma pessoa enviada. Lembra quando nós falávamos que é muito difícil essa história, acreditar nessa história de polo positivo e negativo, né? Isso nas leis da física funciona, nas leis do amor nem tanto, né? Na lei do amor a gente acredita muito mais na ideia de que o outro comunga das mesmas ideias que eu. Eu costumo ver, sabe, falando já um pouco mais adiante, eu testemunho como padre, eu testemunho vários matrimônios. E a experiência vai nos mostrando, né? Eu tenho 11 anos de padre, testemunhei vários matrimônios, eu vou percebendo uma coisa. Quando nós olhamos para um casal e percebemos que os dois vibram na mesma sintonia, e você conversando separadamente com um e com o outro, você percebe que os mesmos sonhos de um são os sonhos do outro, que os dois estão dispostos a fazer sacrifícios, esforços em torno de um mesmo objetivo. Aí você começa a perceber, fala, esse matrimônio tem muito mais chances de dar certo. Não quer dizer que vai dar certo só porque o Frei viu, não é isso. Mas quando você vê, por exemplo, pessoas que são extremamente diferentes, que acreditam em valores totalmente diferentes, olhe, pode ser que no mistério e na grandeza de Deus ele conduza essa vida de uma maneira que seja coerente, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, para responder a pergunta, Natália, eu digo assim, que um sinal, repito, né, de que a pessoa é de fato enviada por Deus são as atitudes dessa pessoa, percebê-la na verdade e perceber se as atitudes dela estão de acordo com seus princípios de fé. O problema é que muitas vezes o católico, o cristão de modo geral, não tem claro quais são os seus princípios de fé. E dentro de uma paixão, a cabeça, o emocional é muito mais forte do que o racional. E na hora de se tomar uma decisão com os pés no chão, não se consegue, porque se perdeu o controle da situação, né? Então é muito importante a gente ter isso presente. Qual é a minha postura enquanto pessoa de fé? Que valores eu escolhi para minha vida? E valores ninguém impõe, a gente abraça. E são valores que nos fazem bem. Ai, Frei, mas eu gostaria tanto de estar com uma pessoa que é assim, que é lindo, que é linda, que é maravilhosa, que é maravilhoso, que é isso, que é aquilo. Mas não comunga da minha fé. Não estou dizendo que tem que ser obrigatoriamente uma pessoa que esteja no atual momento na vida da igreja, mas eu digo, se é uma pessoa que discorda totalmente da vida da igreja, da vida de fé, é um alerta. Talvez isso caiba até na próxima pergunta. Pois não. Eu ia perguntar de namorados que são de doutrinas opostas. Ok. Essa é uma pergunta também que se faz muito, né? Frei, eu sendo cristão católico, posso namorar uma menina, um rapaz que é evangélico ou que de repente é espírita, que tem uma outra linha, né? Eu insisto também no começo, aliás, na outra pergunta que você fez, né, Natália? Pessoalmente, eu vou dar até um testemunho breve, né? Na minha família, eu tenho 2 exemplos de tios que são casados com pessoas não católicas, né? Pessoas de igrejas protestantes sérias, né? De igreja batista, por exemplo. E convivem bem.
convivem bem. Aonde que nasce o problema? Na educação dos filhos. Então, o casal se respeita, o casal se entende, mas aí vem a pergunta: os filhos são de um ou do outro? São dos dois, né? Então, o filho ou a filha vão seguir a doutrina, a igreja do pai ou a igreja da mãe? E ali começa uma série de confusões na cabeça, muitas vezes dos pais, muitas vezes na cabeça das crianças. E, de certa forma, eu digo, se você puder encontrar alguém que comungue da sua fé, que seja parceiro, que sonhe contigo, lembrem-se sempre disso, pessoal, né? Acredito muito, né? Nós temos aqui o Johnny e a Ediene, que são casados já há um certo tempo. O que mais me chama a atenção num casal que realmente se ama e se quer bem é perceber que eles sonham juntos, de que eles são parceiros, de que eles estão dispostos a fazer renúncia e sacrifício para alcançar objetivos comuns. Então a grande pergunta, Natália, é essa: será que a pessoa de uma outra denominação religiosa vai sonhar comigo? Vai ser parceira? Vai me entender? Vai ser capaz de aceitar, por exemplo, que eu tire parte do meu tempo para dedicar à obra de Deus? Vai permitir que eu seja uma pessoa que atenda a todos, que não exclua ninguém, que seja carinhoso e amoroso com todos que chegam, né? Então, essas coisas a gente percebe quando no namoro. E se me permitem avançar já nesse ponto do namoro, eu digo, aonde nasce um bom namoro? Nasce de uma amizade verdadeira. A gente pode conhecer uma pessoa, de repente, numa festa, num shopping, sei lá, na escola, num evento, em algum lugar que você olha e fala, nossa, que lindo, que maravilhosa, que não sei o que, tal. Pode acontecer isso. E Deus se serve dessas coisas também, às vezes, para nos atrair, para nos fazer chegar perto da outra pessoa. Porém, eu digo, se essa atração, que nós chamamos de uma paixão, o que significa? É uma emoção incontrolável, é uma vontade incontrolável de estar ao lado da outra pessoa, né? Isso é normal no início, isso é típico do início. Porém, se essa paixão ela não se converter numa amizade, ela não é verdadeira, né? Paixão passa rápido, né? Da mesma forma que vem, vai. O que é que resulta? O que é que sobra de fato? A amizade. Se vocês tivessem, né, de certa forma, o privilégio de ouvir os casais, na sua grande maioria, qual que é a grande queixa depois de um certo período? É que eles não são mais amigos. É de que um não conhece mais o outro. De que são duas pessoas que vivem na mesma casa como se fossem dois estranhos. Eu trabalho, você trabalha, eu pago essas contas, você paga aquelas contas e a gente dorme no mesmo quarto, na mesma cama, mas assim, que tipo de comunhão que existe aí? Sim. Que tipo de partilha, né? Como a gente bem sabe, o homem, pelo seu jeito, pela psicologia masculina, né? O homem é muito mais prático, ele é muito mais objetivo nas coisas. Entretanto, ele também tem as suas necessidades no sentido de ter o carinho, ter o afago, né? E às vezes você vê homens que são extremamente maltratados pelas suas companheiras porque simplesmente a correria é tão grande, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, tem que dar conta da escola, e o coitado do marido fica lá sem nenhum tipo de atenção. O contrário também existe, né? Quantos homens que são tão comprometidos com o sustento da casa, que estão trabalhando, né, com afinco, com cuidado, mas não se perguntam, né? Amor, como foi o seu dia? Tá tudo bem? Você tá bem? Você tá cansada? Não tá legal? Né? Quer partilhar alguma coisa? Vamos desligar um pouco a televisão? Né? Vamos conversar um pouco, vamos olhar um na cara do outro, vamos ouvir, ou simplesmente se a gente não tem nada para falar um pro outro, porque o dia foi tão cansativo que nem vontade de falar tem, né? Vem cá, fica do meu lado, né? Vamos nos sentir assim, um apoiando o outro. É essa sintonia que parece conto de fadas, gente, mas não é, né? Fala assim, nossa, Frei, você vive num outro planeta, né? Na prática, nada disso acontece. Eu falo, gente, o mundo existe de acordo com aquilo que a gente quer que exista no mundo. Né? Se eu não acreditar que é possível viver algo do tipo, que sentido teria viver? Né? Que sentido teria nós lutarmos tanto
para não viver uma experiência verdadeira? Então eu ainda sou daqueles que é entusiasta em relação ao amor, que acredita que é possível sim. Você não precisa ter um palácio, você não precisa ter 3 carros na garagem, ou um carro de luxo, ou um carro do ano. Você precisa ter carinho, você precisa ter companheirismo. E voltando então à questão do início do namoro, eu vejo dessa forma: grandes casais que eu conheço e que eu conheci ao longo da minha vida, eles foram, antes de tudo, amigos. É importante ressaltar também para os jovens, né, que estão conhecendo alguém, a importância da oração, a importância de se colocar a serviço de Deus e perguntar o que ele quer daquilo, o que ele quer tirar daquilo. Se ele quer uma amizade, parada na amizade, se ele quer um relacionamento. Então, acho que a grande base, além da amizade, é uma amizade combinada com a oração. Uma amizade perfeita do seu parceiro, você com seu parceiro e Deus. Eu tinha colocado até a oração, Natália, já como uma base, né? Sim. Não falei dela, mas assim, já a gente fala, né? Pressupondo, já pensando que, olha, a vida cristã é vida de fé, e a fé é alimentada através da oração. Então, se eu tiro a oração como base da minha vida cristã, então a coisa fica um pouco difícil, porque a gente não parte do princípio correto, que é a fé. Sim. Por outro lado, quando nós temos pessoas, né, com as quais a gente consiga ter uma amizade. Não, e quando eu falo amizade, gente, vamos entender bem. O que é uma amizade verdadeira? Por exemplo, pegue o seu Facebook ou pegue o seu WhatsApp e eu pergunto: Natália, quantos contatos, ou Ediene, as meninas aqui presentes, né? Quantos contatos você tem no seu WhatsApp, né? Eu nem sabia que dava pra ver isso. Esses dias até me assustei, né? Porque uma pessoa falou: Frei, quantos contatos o senhor tem no WhatsApp? Eu não sei, nem imagino, né? Aí quando ela me mostrou, eu tomei um susto, porque eu nunca imaginei que tivesse tanta gente dentro daquele negócio, né? Aí eu fiquei pensando, tudo bem, aí levando para outras realidades. Quantos contatos você tem no seu WhatsApp? Hipótese, imaginemos. Olha, Frei, eu tenho 540 contatos. Poxa vida, que bacana. Desses 540 contatos, quantos são seus amigos de verdade, né? A gente hoje é tão exposto no mundo virtual que a gente acaba achando que qualquer pessoa é seu amigo, né? E a gente expõe a nossa vida, às vezes de maneira errada, de maneira imprudente. Posta uma foto, posta um comentário, uma opinião a respeito de uma situação que não ajuda em nada, que pelo contrário nos afasta de quem a gente deveria amar e atrai para o nosso convívio pessoas que de certa forma não vão agregar em nada à nossa vida. Então, quando eu falo de amizade, o que eu quero dizer? Eu quero falar daquelas pessoas que nos conhecem profundamente, né? Um amigo verdadeiro, no fundo, é com quem você abre o seu coração. É com quem você conta os seus segredos, as suas mazelas, a sua dificuldade de muitas vezes viver uma vida santa e coerente, né? Eu falo que isso acontece um pouco no sacramento da confissão, mas acontece principalmente também, claro, a confissão é um sacramento, né? Nem se discute, mas eu digo no âmbito das relações, é justamente você criar uma afinidade com alguém que você confia nessa pessoa. Então, repito, né? Pessoalmente eu percebo, partindo da oração, partindo da fé, casais que hoje vivem e que aguentam o tranco da vida a dois, que não é fácil, os desafios, as provações, as tentações, inclusive, que marido e mulher sofrem, são pessoas que no começo iniciaram a sua vida através de uma grande amizade, né? E essa amizade foi ficando tão forte, tão intensa, a ponto de um olhar para o outro e dizer: eu já não consigo mais viver sem essa pessoa, né? Eu quero o convívio dela comigo. Talvez no início até de uma forma errada, um tanto possessiva, né? Porque o amor, ele não é posse, o amor é confiança. Se não houver confiança, ele se transforma em posse, se transforma em ciúme, se transforma em doença, né? Mas de perceber, essa é a pessoa que, aí sim, é a minha cara metade, apesar de eu não gostar muito desse termo, né? Mas é a pessoa que me completa, entre aspas, né?
É a pessoa que vai me ajudar, de certa forma, a eu ser uma pessoa melhor, com quem eu posso construir um projeto de amor. E nisso, gente, aí sim os meios de comunicação podem nos ajudar. Se ao mesmo tempo eu sou exposto a tanta gente que não compartilha da minha fé, eu não posso estar exposto a pessoas que compartilham da minha fé? E mesmo assim, digo a vocês que nos acompanham pela transmissão, se você sofreu alguma decepção, né, com algum irmão, com alguma irmã de caminhada, ela não é a única pessoa na vida da igreja. Ele não é a única pessoa, o único rapaz na vida da igreja. Existem outros, existem uma série de pessoas que também estão à busca de uma relação, de uma unidade, de um relacionamento sério, e que muitas vezes precisam ser indicados, né, como a gente fala, pelo próprio Deus. Mas para isso, calma, paciência e espírito de oração. Verdade. Posso fazer só mais uma? Claro, por favor, faça. Sinais de que aquele relacionamento já não tá me fazendo muito bem. Sabe quando já começa a pegar na afetividade? Sinais. Começa a acontecer. Um dos sinais a gente poderia destacar que é justamente o respeito ou o desrespeito, né? Se eu estabeleço limites na relação, esses limites começam a ser rompidos, isso se configura num desrespeito, numa forma de desrespeito, é um sinal de que aquela pessoa não está, de fato, entendendo a minha posição. Uma coisa é dizer assim, né? Duas pessoas, entrando já em alguns casos práticos, algumas situações práticas, duas pessoas que querem viver um namoro santo, que querem respeitar a vida de uma sexualidade regrada, né? E estarem em unidade profunda de comunhão, inclusive sexual, apenas após o matrimônio. Essas pessoas passam por provações muito grandes, a começar entre si e a partir do meio em que elas vivem. Então, um casal que hoje quer viver um relacionamento sério e santo começa a lutar contra si mesmo, contra as tendências que são naturais dentro de todo ser humano. E que a gente vai entendendo, né? E aqui eu falo como religioso, como é importante a gente entender que as forças que Deus nos deu, a palavra virtude significa força, né? Elas podem se transformar em vícios. Na nossa vida a gente caminha ou para as virtudes, que são boas, que são forças boas, ou a gente caminha para os vícios, que são forças ruins. Se eu entendo que a minha sexualidade, que a minha afetividade é aquilo de mais nobre que Deus me concedeu enquanto força e quiser transformar essa força em virtude, eu consigo, com a graça do bom Deus. Mas se também, por outro lado, eu achar que essas forças podem ser lidadas de qualquer maneira, eu automaticamente vou entrar no caminho do mundo, do vício, né? Então, quando você perguntava, Natália, eu digo, né? O respeito, ele é o primeiro e fundamental ponto. Não, fique tranquila, não se preocupe, né? É o primeiro e fundamental ponto, né? Haver o respeito entre os dois, entenderem os limites um do outro. Aquilo que o Catecismo da Igreja fala de uma maneira muito sábia, né? Evitar as ocasiões de pecado, né? Então, se eu sei que se eu estiver com aquela pessoa, naquele lugar, naquela situação, não vai ser bacana, não vai ser correto, então evitar, né? Evitar o máximo. E saindo do âmbito dos dois, indo para o âmbito do entorno, as amizades. Que amizades que eu tenho que me ajudam ou atrapalham a viver um namoro santo? De repente eu posso estar lá morrendo de vontade de viver uma vida santa e eu tenho amigos, amigas, Facebook, WhatsApp e tal, que estão lá. Ah, mas você é besta, você é bobo, você está perdendo tempo, né? Onde já se viu, isso não tem nada a ver. Você poderia viver a sua vida muito mais livre do que você hoje vive. E a gente fica, tá, né? E fatalmente você vai dando brecha para isso. Sim. O contrário é verdadeiro também.
Às vezes eu posso estar lá numa tentação tão grande de dizer, meu Deus, será que vou conseguir viver a vida de um namoro santo ou não? E alguém chegar para ti e dizer assim, continua, não, seja coerente, seja firme, você pode pecar, mas a tua retidão está ali, está muito clara, né? O teu propósito está muito claro. Não desanime, isso te ajuda, né? Então, eu digo assim, o casal, ele tem uma missão muito grande entre si e com as pessoas que estão ao seu redor, né? E quais são os caminhos, né, gente? Sem dúvida alguma, os caminhos que a igreja nos indica. A vida sacramental, né? Quem se afasta da Eucaristia, quem se afasta da confissão, né? Não é que Deus vai condenar ou julgar de maneira errônea, mas é quase certo que os sacramentos, eles são remédios na nossa vida. Eles são alimento de fato para quem quer viver uma vida de fé. Se a gente não acreditar que os sacramentos têm essa força, a gente vai ou desprezá-los ou estar com eles como se de fato eles não fossem tão importantes. Sim. Então, de pensar, meu Deus, toda vez que eu comungo, é uma força tremenda que entra na minha vida, né? Eu sou alimentado pela palavra, eu sou alimentado pelo pão. Por isso que eu digo, né? Se a gente passar um domingo sem ter participado da missa, é uma pena, porque a Santa Missa é o momento mais nobre, mais importante da vida cristã, né? E a cada Eucaristia a gente vai se tornando uma pessoa melhor. A cada Eucaristia eu vou me tornando uma pessoa mais casta, mais santa, mais coerente, né? O Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que nos mostrava, né, Jesus anunciando, você quer dar uma festa? Convide para essa festa coxos, aleijados, pobres, né? Que mentalidade é essa? Claro que a gente tem que fazer também uma interpretação e dizer, né? O reino de Deus, a mesa é um símbolo do reino. E nesta mesa não existem primeiros nem últimos, maiores nem menores, melhores ou piores. Na mesa de Deus todos somos iguais. Quem faz essas distinções somos nós. Mas mesmo sabendo que isso é errado, o nosso humano nos leva a isso. Por isso que a cada Eucaristia a gente vai se fortalecendo. A cada missa que nós participamos, nós vamos, pouco a pouco, nos tornando também pessoas melhores. A gente vai, embora não pareça, mas a gente vai sendo revestido de uma força, como diz São Paulo, né? Uma força do alto, que pouco a pouco vai mudando também o nosso ser. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que desanimam, né? Eu estou na igreja, eu vou à missa, nada acontece, minha vida não transforma, e assim, e assado. Eu falo, gente, né? Não falávamos disso no início do programa? A vida cristã, ela é feita de um trabalho cotidiano. O que é a santidade se não buscar encontrar as maravilhas de Deus no cotidiano? Fazer de cada dia uma experiência de Deus. Não esperar apenas as grandes ocasiões. Repito, Deus se revela sim com seus milagres, com seus prodígios, nas grandes ocasiões também. Mas Ele se revela todos os dias nas coisas pequenas, né? Então é ali que eu percebo que quem, de novo, né, para não fugir do nosso tema, quem quiser viver um relacionamento santo deve buscar este caminho. Não se afaste do caminho da igreja, não se afaste da vida sacramental, né? Como eu disse, sobretudo da confissão e da Eucaristia. Legal. Conforme o Frei foi falando, né, fui até anotando aqui, porque Frei, deixa eu colocar como passos pra gente estar revendo, porque eu acho que é bem legal. Pra gente poder viver, então, esse relacionamento cristão, santo. Em primeiro lugar, oração, né, que foi colocado como a base de tudo. O respeito, os sacramentos, participar da missa. Para quem quer doutrina diferente, isso é uma coisa que a gente tem bastante, Frei. Enquanto a Natália estava falando, quando a doutrina é diferente, por exemplo, mas a pessoa ela não é cristã, por exemplo. Quando eu estou com uma pessoa que não é cristã, porque às vezes vem pessoas no grupo de oração e colocam essa realidade pra gente. Então o Frei até colocou, a pessoa que está junto com você vai ter esse respeito na hora da educação dos filhos, como que vai fazer, porque você está namorando, você está conhecendo. Tem muita gente que procura a gente e tá vendo que no namoro não tá dando muito certo,
Mas fala assim que depois que casar, aí vai resolver. Aí converte. Ah, tá. Eu acho que aí vai piorar, gente. Então você precisa resolver isso antes, porque esse tempo do namoro é exatamente o tempo que você tá conhecendo aquela pessoa. E mesmo assim, você não conhece tudo. Meu marido, né, o Johnny tá aí tocando, você tá ouvindo instrumental aí. Eu namorei com ele 2 anos e meio antes da gente casar. A gente vai fazer 12 anos em dezembro, mas que a gente tá junto, né, desde a época de namorando já são 14 anos. E tem coisas que eu ainda vou descobrindo dele. Tem coisas que ao longo do caminho a gente vai percebendo que a gente tem aquela paixão do início, né, que o Frei estava falando, depois você tem esse amor que é composto do sacrifício, de você estar junto ali, né, na alegria, na tristeza, quando tá bom, quando tá ruim, e você vai nascendo um amor diferente, aonde você vai se doando pelo outro, onde você, a partir do momento que às vezes ele entra do jeito que ele bate a porta, eu já sei, não porque ele bateu a porta forte, mas eu já sei que o modo que ele chegou é porque naquele dia ele tá meio triste, é porque ele tá estressado, é porque ele tá cansado. E às vezes o momento que a gente acaba tendo que silenciar um pouquinho pra gente pensar no outro. Eu lembro que antes de eu casar, em uma palestra que eu assisti falando também sobre esse tema, eles falavam assim, você está casando para quê? Né? Só você quer ser feliz? Você quer fazer o outro feliz? Porque há momentos que vai ter que ter sacrifício, requer. Então a gente precisa ter isso em mente. Então se você está namorando ainda e você já percebeu alguns sinais que você está vendo que não está te fazendo bem, não adianta você insistir achando que aquilo vai melhorar, porque aquilo vai piorar. É muito difícil. Então, para essas pessoas que namoram, Frei, com pessoas que ainda não casaram, mas que são de doutrinas diferentes, que têm esse respeito, que até conseguem entender, qual o conselho que o senhor daria? Porque é tão difícil, porque pra gente é o oposto. Então, Exato. qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas? O conselho que eu dou, Jenny, é fazer aquilo que você mesma acabou de dizer, ou seja, durante o namoro, alguns sinais são perceptíveis. Você vai sentindo se a pessoa realmente vai concordar com o seu modo de vida. E que é uma pergunta-chave é esta: como que a gente vai educar os nossos filhos? Né? E a pessoa de repente, mas eu não estou pensando nem em ter filho. Peraí, né? Então alguma coisa aqui não está casando, não está fechando. É a pergunta-chave, né? Como que nós vamos educar os nossos filhos? Porque enquanto são apenas 2 e o fogo da paixão está lá nas alturas, perfeito. E é triste, sabe? Às vezes a gente percebe alguém que está tão iludido, tão, de certa forma, vivendo num mundo de fantasia e não percebendo aquilo que realmente a pessoa é. Então eu digo assim, se possível, e aqui pelo amor de Deus não entendam isso como uma proibição, não entendam isso como uma espécie de o corte que o Frei está fazendo em alguns relacionamentos, não é nada disso, mas se possível, né, encontre alguém que comungue dos seus princípios de fé, né? Eu sei que muitas vezes a atração ocorre, como dizíamos no começo do programa, por um jeito, por uma atitude, por algum sinal que você valoriza no outro, mas isso passa. O que vem depois é uma construção que vai exigir muito de cada um, né? Eu costumo brincar depois das celebrações do matrimônio e digo assim que o verdadeiro momento do matrimônio vai começar no dia seguinte, quando não houver mais maquiagem, mais vestido, mais terno, nem gravata, nem perfume, nem isso, nem aquilo. E um vai olhar para o outro e vai dizer o que a gente fez da nossa vida, né? O momento estético, por assim dizer, da foto, da festa, eles vão ter passado, mas o sacramento não, ele vai continuar. A permanência na vida do sacramento depende dos dois, né? Então, os desafios vão ser muito maiores. Concordo plenamente, Jenny, quando você diz mas quando casar vai melhorar. Eu não iria por esse caminho. Quando casar vai piorar, né? Não que o casamento traga problemas, não é isso. Mas pensemos bem, gente. Até o momento do casamento, ele vivia na casa dele, ela vivia na casa dela, com as suas rotinas, com seus gostos, com as suas preferências. Mas no namoro eu não conhecia bem a pessoa. É óbvio que não. A gente conhece bem com quem a gente divide o mesmo teto, com quem a gente forma família.
Lembram-se do início da nossa transmissão, quando falávamos da importância de sabermos nos relacionar? A vida a 2, a 3, a 4, a vida dentro de uma família, ela é muito exigente. Então não adianta nós acharmos que aquela paixão fortíssima do começo, ela vai continuar existindo ao longo de todo o tempo. Não. Ela vai ser transformada. Eu prefiro usar essa palavra. Frei, se é assim, não vale a pena se casar, né? Fizeram essa mesma pergunta a São Paulo. E o que Paulo respondeu? Ele disse: aqueles que se sentem vocacionados ao matrimônio, que se casem, que constituam família, que sejam santos e irrepreensíveis no Senhor. Aqueles que não sentem este chamado, né? No caso nós, religiosos, que, como eu queria depois dar uma palavrinha sobre isso, né? Que vivam como religiosos, que vivam a sua vocação à vida consagrada, mas que o casamento, sobretudo, ele seja pensado como um gesto de doação, um gesto de renúncia, de sacrifício, de cuidado para com o outro. A gente falava, né, a Natália perguntava sobre a questão da amizade, mas eu digo também, por exemplo, como que é importante a gente criar pelo outro a experiência do cuidado. Existe uma frase talvez já um pouco batida, né, mas que ela é verdadeira: quem ama, cuida. E quando eu digo que quem ama, cuida, não é simplesmente numa dimensão de prover o outro daquilo que ele precisa. O pai e a mãe provam que cuidam de um filho só porque dão comida? Só porque dão escola? Só porque dão roupa? Só porque dão uma casa? Não, o pai e a mãe provam que amam um filho porque cuidam desse filho como o maior tesouro que eles receberam na vida. Tenho certeza que se eu perguntar agora aqui ao Johnny e à Higiene qual que é o maior tesouro na vida deles, eles poderão responder: Deus em primeiro lugar, né? Deus acima de todas as coisas, como o primeiro mandamento nos ensina. Mas eu não tenho dúvida alguma, os nossos filhos, né? Aqueles que são extensão de nós, que são frutos de um amor. A vida sexual de um casal, para a gente entender bem, ela se insere como o coroamento de uma relação. É o ponto ápice, é o ponto mais alto de uma entrega de um para com o outro. E os filhos são fruto desse amor. O problema é que hoje o mundo está colocando as coisas finais na frente, né? Ou seja, primeiro o casal se relaciona sexualmente. Aí, se houver afinidade, eles, né? Que é o famoso ficar, né? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Né? Eu acho que mais do que eu, né? Com certeza vocês já ouviram falar dela, né? Então eu vou na balada, eu vou não sei aonde, vou aqui, vou ali, pau, beleza, eu fico, né? Fico, não sei de onde surgiu isso, mas beleza, fico, né? Aí eu pergunto: você sabe o nome de com quem você ficou? Você conversou com essa pessoa no dia seguinte? Você teve algum tipo de proximidade com ela? Você mandou um zap? A pessoa falou contigo? Não. Só fiquei, né? E percebe, se por um lado, né, é importante a gente conhecer também, legal falar disso, os contextos sociais. Nós somos filhos de um tempo. Isso para nós, queridos irmãos, é muito importante, né? Quando a gente não entende o tempo em que vivemos, a gente fica muito confuso. Nós vivemos num tempo em que as coisas são extremamente rápidas, descartáveis e não duradouras. E a gente leva para a vida dos relacionamentos essa mesma experiência. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser resolvido de qualquer maneira. Tem uma necessidade, existe já uma solução. Tem uma dor de cabeça, entra numa farmácia, já tem um remédio. Na vida dos relacionamentos não é assim. Mas eu não posso me sentir sozinho, sozinha. Eu quero ter alguém do meu lado, custe o que custar, de qualquer jeito. É vantajoso? Isso vai te trazer bem de verdade? Ou será que isso vai ser mais uma experiência de frustração que vai só alimentar um vazio que já existe? Eu digo, como é bonito a gente levar ao outro aquilo que nós temos. Não esperar que numa vida a dois o outro apenas preencha aquilo que eu não tenho. Essa é uma outra dica que eu gosto sempre de deixar. Frei, eu casei com uma pessoa e essa pessoa não me fez feliz. É uma queixa que às vezes eu escuto. Eu falo: o que
você fez para que o outro fosse feliz? O que você ofereceu ao outro? Nós somos tão consumistas, né? Que a gente espera que tudo chegue pronto, que o amor chegue pronto, que a felicidade chegue pronta, que a realização chegue pronta. E na verdade, amor, felicidade e realização são sentimentos de quem vai construindo isso aos poucos, né? É ter realmente a sensação: o que eu estou fazendo para construir o meu relacionamento? E se eu já começo um relacionamento mal sabendo o nome de com quem eu estou ficando, eu acho que alguma coisa está errada, né? Outra coisa é dizer assim: Frei, eu estou conhecendo aquela pessoa, a pessoa está me chamando a atenção, eu estou gostando tanto, a pessoa me faz bem, a gente se fala, a gente conversa. Aí você vai vendo que a pessoa vai até aumentando, né? Parece que ela vai... tá sufocada, né? Aí eu falo: opa, você foi fisgado por algo bom. Aí eu falo: e a outra pessoa, como tá? A pessoa fala comigo todos os dias. E de novo, gente, querem outro critério, né? Que dentre os critérios que a Jenny aqui anotou, é perceber se a pessoa também ela está te acompanhando na mesma vibração. E ela não está querendo antecipar algo apenas para o seu prazer. Sim. Apenas para o seu capricho. Como a gente muito bem sabe, né? Na mentalidade masculina, isso é fruto do machismo, não tem como não dizer isso. O homem é homem com quanto mais mulheres ele estiver, né? Então às vezes o rapaz está lá todo derretido, mandando juras de amor, dizendo que você é a pessoa mais linda do mundo, que você é uma bênção, que não sei o quê. E ele quer apenas uma coisa: usar de você. Ao passo que um amigo verdadeiro vai te perguntar: como é que você está? Você está bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Se precisar de mim, estou aqui. Sem segundas intenções, sem malícia, né? E dizer: dali nasce um relacionamento bonito, dali nasce um espírito de confiança. E não simplesmente usar o outro para atender os seus próprios caprichos. Então vejam que não é fácil, né? É uma missão muito difícil, repito, porque nós somos filhos de um tempo. E o nosso tempo é o tempo do efêmero. Efêmero significa rápido, descartável, em que a gente não se relaciona com as pessoas. A gente se relaciona com aquilo que elas podem nos dar, com aquilo que elas podem nos oferecer. Eu consegui algo que alguém poderia me dar, eu já não tenho mais nenhum tipo de consideração para com essa pessoa. Eu falo: isso é cristão? Isso é verdadeiro? Eu vou me prestar a isso? Mas foi bom também para mim. Será que foi mesmo? O que restou, né? Vamos supor que tenha acontecido algo do tipo, né? No ficar, né? Foi muito bom, sim. Foi bom mesmo? O que você tirou disso para sua vida? Então, gente, eu digo sempre, né? Não tenhamos pressa nas coisas, esperemos realmente a hora e o tempo de Deus. Eu tenho muitos testemunhos bonitos de pessoas, de fato, que eu acompanho, que eu acompanhei, e vi que essas pessoas, no momento em que elas souberam colocar o seu desejo sincero de constituir uma família, de estabelecer um matrimônio, Deus preparou a pessoa certa, né? Uma pessoa muito próxima a mim, alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás pelo menos, ela dizia: Frei, eu pedi a Deus que colocasse o José na minha vida, né? Assim, olhando para a Sagrada Família, né? Eu achei aquilo tão bonito, tão forte, né? Frei, eu estou rezando para que Deus coloque o José na minha vida, para que eu seja como Maria, seja única, exclusiva para Ele, para que nós constituamos uma relação séria, para que nós amadureçamos no namoro e possamos constituir uma família. E demorou, viu? Para esse José aparecer. Se isso ajuda ou não, não sei, né? No sentido... Ajuda não. Ajuda, Bia? Não. Os jovens estão tudo reclamando aqui, gente. Olha, demorou. Porque esperar não é fácil. Não foi na primeira tentativa. Houve uma tentativa. Eu posso dizer assim, é uma pessoa da minha família muito próxima, né? Vocês não conhecem. Mas foi uma pessoa que em janeiro desse ano eu tive a alegria de testemunhar o matrimônio dela. Faz quanto tempo? Tá vendo? Quanto matrimônio? tempo ela esperou? Não, 5 anos. Quanto tempo ela esperou? Uns 3 a 4 anos.
Dá pra esperar. Pela feição da Natália, gente, você já tá vendo que não é fácil esperar. Mas vamos lá aos detalhes, né? Ela conheceu uma outra pessoa antes do atual esposo, né? Que parecia ser uma pessoa também honesta, bacana, que eles estiveram bem unidos nesse período em que estiveram juntos, né? Só que o tempo foi mostrando que de fato não era a pessoa que ela queria para a vida dela, né? Que não, só para vocês terem uma ideia, eles se conheceram dentro de um grupo de oração de uma empresa grande que tem por aí, né? Uma coisa que a gente pode dizer, né? Ele contando para mim, eu achava tão interessante, e posso dizer porque vocês não o conhecem, né? Ele falava assim: Frei, eu olhava para sua prima, eu achava ela tão bonita, tal, mas quem disse que eu tinha coragem de chegar lá, tal? E nesse momento minha prima já estava até um pouco desanimada, tal. E ele criou coragem e foi falar com ela, né? Morrendo de medo, coitado, porque ele é tímido que nem uma coisa, né? Mas chegou e disse: olha, eu gostaria de te conhecer com respeito, né? Não pense nada de errado. E assim foi. E começaram de uma maneira muito tímida, com desafios, né? Quando começaram a conhecer mesmo um ao outro, temperamentos um pouco diferentes, mas o que os une sobretudo? A fé e os objetivos comuns. Não há problema, gente, que um casal, um seja mais temperamental, o outro mais racional. Não há problema algum, né? O grande problema surge quando ambos têm sonhos, visões de mundo, visões de fé diferentes. Ali que começa um grande problema. Os temperamentos, as aptidões, os jeitos de cada um podem ser colocados a serviço de um mesmo projeto. Agora, quando não há um projeto comum, é claro que as diferenças se tornam muito mais fortes. Mas para fechar esse ponto, partilho com vocês essa história porque realmente é um testemunho. E é verdadeiro, como eu disse, dia 25 de janeiro deste ano foi eu lembro porque era feriado em São Paulo, né? Aniversário da cidade. Eu testemunhei o matrimônio deles com muita alegria. Então, saibamos sofrer, no bom sentido de sofrer, as demoras de Deus, né? Saibamos nos respeitar, saibamos preservar aquilo que nós temos de melhor e oferecer isso realmente a uma pessoa que a gente ame, que a gente goste, que a gente quer realmente fazer uma história de vida, porque isso faz toda a diferença. Não quer dizer que uma pessoa que de repente até hoje viveu de uma maneira sexualmente falando desregrada, mas essa pessoa tem condição de reverter esse quadro? É claro que tem, porque senão a fé não teria sentido algum, né? A graça de Deus não teria sentido algum. Há total condição de reverter isso, mas como seria bom se a pessoa tivesse um dinamismo que dissesse: enquanto eu não encontrar uma pessoa pela qual eu realmente me sinta atraída, não apenas fisicamente, mas em termos de conceitos, de valores, eu não vou permitir que essa pessoa estrague aquilo que eu tenho de bom em mim. E essa ideia de nós nos acharmos sozinhos não é verdade, né? Nós podemos viver sós no sentido não de isolados, mas de cultivar uma